Não é verdade que você tem que ter paciência sempre. Não, a gente não pode ter paciência o tempo inteiro. Porque existe pessoas que às vezes ela quer te oprimir, dizendo que você tem que ter paciência sempre, que você tem que suportar todas as coisas que a vida apresenta para você, calado, sem dizer absolutamente nada. Não, não, você não pode aceitar isso, tá? Porque isso às vezes torna uma maneira de opressão para você e você vai acabar ficando doente emocionalmente. Porque, veja bem, o que eu vou tratar aqui para você, o que eu vou trazer para você, talvez você possa até me interpretar mal. Mas como a gente tem que ter um tratamento saudável, tanto física como mental, o que eu vou estar trazendo para você aqui é para que você possa ficar mais esperto em relação a isso e que você possa se manter dentro de uma tranquilidade, tá? E não aceitar esse tipo de coisa. Porque muitas pessoas às vezes nos oprimem, usando argumento, dizendo que você tem que suportar tudo na vida sem reclamar. Sendo que o próprio Jesus Cristo, tá? Agora eu vou entrar numa coisa assim bem polêmica. O próprio Jesus Cristo, aquilo que ele pediu para a gente fazer, nem mesmo ele fez. Mas estranho, você está dizendo que aquilo que Jesus mandou fazer, ele mesmo não fez. Ele não fez. Aí por que você vai fazer? E tem muita gente que faz tendo como base a Bíblia, a palavra de Deus, né? Porque muitas vezes vão usar até aquela passagem de Jesus, dizendo que Jesus pregou a paz, pregou o amor ao próximo, tudo bem, alguma parte ele prega realmente o amor ao próximo, mas tem parte da Bíblia, tem versículo da Bíblia que Jesus diz que é para a gente fazer uma coisa, tá? E na hora nem ele mesmo faz, agora você vai ser obrigado a fazer? Porque as pessoas estão pegando uma versículo da Bíblia querendo aplicar em você, querendo oprimir você. Não, olha, você tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então veja bem, tem uns versículos aqui, eu vou retratar e eu gostaria que você fosse acompanhar na sua Bíblia mesmo. Eu vou deixar abaixo o versículo bem abaixo do vídeo e você vai acompanhar. Porque o que acontece com aquele tipo de pessoa que diz para você fazer uma coisa e ela mesma pede para você fazer e ela não faz, qual o nome que se dá para isso? Qual o nome que se dá para isso? Se dá o nome de quê? De hipócrita. E o tanto de gente hipócrita que tem nesse mundo. Então, é o que eu digo para você. É o que eu digo para você. Não, não se oprime aceitando que você tem que suportar, aceitando que você tem que ter paciência sobre tudo, sem reclamar. Não, tem hora que a gente tem que fazer, sabe o quê? Fazer até mesmo como Jesus fez em alguma situação. Ele saiu lá no templo, lá, chateado, porque estavam fazendo do templo, em vez de fazer do templo uma casa de oração, estavam fazendo do templo um mercado, ele saiu, é o que a gente muitas das vezes temos que fazer, tá? Tem hora que a gente tem que pegar, virar a mesa, tem que botar para correr os oportunistas, desarmar, melhor dizendo, os vampiros emocionais, que muitas das vezes coloca em nossos ombros responsabilidades que eles deveriam fazer e quer que a gente faça. Então proteja-se, proteja-se. O que você tem que fazer? Você tem que desabrigar essas pessoas que jogam sobre você, nos seus ombros, aquilo que elas deveriam carregar com seus próprios pés e quer colocar sobre você. Então, esse tipo de responsabilidade. Então vamos ver lá o que está escrito lá em Mateus, que Jesus pede para a gente fazer as coisas e nem ele mesmo fez. A gente vai saber, a gente vai saber. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 39, ele diz exatamente assim: eu, porém, vos digo que não resistis ao mal, mas qualquer um que te bater na face direita, lhe ofereça também a outra face. Olha só que Jesus ele pede para a gente, tá? Não resistir ao mal. E que se alguém chegar e bater em uma das faces da gente, a gente tem que dar a outra. Se bate aqui, tem que dar essa aqui. Só que aí nem ele fez, nem o próprio Jesus fez, tá? Porque quando Jesus é levado para ser interrogado lá para o sumo sacerdote, né? Ele diante aqui do sumo sacerdote,
ele está sendo interrogado, que é lá em João 18, 22, capítulo 18, versículo 22, quando ele diz assim, ó, quando ele foi levado lá para ser interrogado, né, diz assim no versículo, e havendo dito isso, um dos soldados, né, tá escrito lá, um dos soldados do sumo sacerdote, ele dá um tapa na face de Jesus. Mas aí o que Jesus fez? Jesus disse assim, se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se eu falei bem, dá testemunho do bem. Não era para Jesus dar outra face? Então Jesus aí ele resistiu ao mal, entendeu? Ele não era para ter dito exatamente nada. Se ele levou um tapa numa face, ele era simplesmente para dar outra. Só que não, Jesus pegou, resistiu ao mal, ainda falou, ainda tirou onda com o soldado ainda. Não, meu amigo, é o que eu estou dizendo para você. É o que eu estou dizendo para você. Tem outra passagem também que Jesus disse que é para a gente fazer as coisas, tá? Se nem ele faz, aí as pessoas querem cobrar de você para você fazer. Não, você não pode estar aceitando certas coisas porque você vai ficar doente emocionalmente. Uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que ser humilde, não humilhado. A gente tem que ser humilde, mas não humilhado, tá? Aí lá em Mateus também, o que acontece? Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 7, tá? Que ele foi orar, tá? Sabe o que ele diz nesse versículo? Ele diz, e orando, né? Ele ensinando o povo, dizendo como que o povo deveria orar. Tá? E orando, não usei de vã repetição como o gentil, que pensam em muito falar repetidamente daquela maneira, é o que está dizendo aqui, o Deus irá ouvir, de tanto falar, repetir as mesmas palavras. Tá? Só que Jesus, lá em Mateus, capítulo 26 e 36, quando ele vai lá para o Getsemane, que leva alguns dos discípulos lá, parece que levou Tiago, João, ele leva um dos discípulos lá, ele vai lá para o Getsemane e começa a orar. Ele começa a orar. Ele vai a primeira vez, ora, depois volta, depois ele vai pela segunda vez, ora, volta. Quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo, que ele até reclama lá com os discípulos e diz, será que você não poderia ficar acordado pelo menos uma hora? Então, pela terceira vez, quando Jesus volta para orar novamente, tá? Que a palavra lá, diz lá que ele, no versículo, em João capítulo 6, versículo 44, o que está escrito lá? Diz assim, e deixando-os de novo foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Agora eu pergunto para você, o que dá o nome de uma pessoa que pede para a gente fazer uma coisa e ele mesmo faz, que é aquelas pessoas que cobram de você, muitas das vezes está incluindo até os nossos familiares, que cobra a gente de uma coisa e na hora nem ele mesmo dá. Qual o nome que se dá para isso? Hipócrita. É um cara que é hipócrita. Desculpa dizer para você, mas Jesus foi hipócrita. Jesus foi hipócrita e talvez você agora vai me julgar. Será que você prestou bem atenção nesse versículo? Será que você leu esse versículo? Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo. Confira lá. Nem Jesus está cumprindo, meu amigo, aquilo que ele mesmo disse que era para fazer. Aí você vai cumprir, vai deixar as pessoas pegar e usar a Bíblia, tá? Que colocaram na mente do povo dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí tem como regra dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus e como regra é a palavra de Deus, não tem nada errado. Tá? Não tem nada errado, tudo é perfeito que está lá. Só a pessoa conferir, a pessoa ler, entendeu? E a pessoa vai ver que tem muita coisa errada, mas o que dá a me entender é que Jesus é hipócrita. É hipócrita, tá? Aí a pessoa vai pegar e vai usar vários argumentos. Não, mas Estênio não era para ser explicado assim. Mas aí é a tua interpretação, mas o que está escrito é exatamente isso. É isso. É dessa maneira. É essa maneira que ele está querendo passar para a gente. Não adianta tentar querer esconder. Não adianta querer tentar esconder. Aí as pessoas cobram de você, querendo lhe oprimir, querendo fazer você ficar doente emocionalmente. Pensa nisso. Então não aceita de maneira nenhuma. Tem hora que a gente tem que virar a mesa. Tem hora que a gente tem que botar para correr realmente os oportunistas. Tem hora que a gente tem que desamarrar os vampiros emocionais, tirar dos nossos ombros aquilo que eles colocam, tá? Sobre os nossos ombros, sendo que a responsabilidade é deles
fazeres, a gente tem que, cara, tem hora que a gente tem que chegar e ser duro, porque senão o pessoal vão pisar, vão te humilhar, tá? Pensar que não, você está doente emocionalmente, tá? E isso só vai, muitas das vezes, aí leva a pessoa até cometer suicídio, porque o que eu trabalho aqui, o meu trabalho aqui é tentar ajudar você emocionalmente, para que você viva uma vida mais saudável, para que você viva uma vida com mais abundância, para que você não tenha essa opressão emocionalmente. Então, isso é para que você possa viver melhor, para que você tenha mais compreensão das coisas reais do que a vida. É por isso que muitas pessoas, às vezes, tiram a sua própria vida. Porque as pessoas vão aceitando isso, aceitando isso, aceitando isso. Tem gente que às vezes até cobra de uma situação que era para a gente já ter explodido há muito tempo. Já era para a gente ter explodido há muito tempo. Aí quando a gente explode, o cidadão diz, não, mas não é assim. Tem que ter mais paciência. Mais paciência o quê, meu amigo? Tá? Então, muitas vezes a pessoa tira a sua vida, né? Porque eu vou até retratar bem aqui uma coisa sobre em relação ao suicídio, tá? Porque o que é o suicídio? Ele é uma solução permanente para um problema temporário. Ou seja, você faz ali, tira a sua vida, eu não quero que aconteça isso com você, tá? Você selecionou aquele problema, beleza, tirou aquela dor que você estava sentindo, mas aí é uma solução de um problema que aí vem, que é temporário. O problema se torna temporário por um tempo. Por quê? Porque agora você transfere a sua dor que você estava sentindo para os seus familiares, sendo que os seus familiares vão passar a vida inteira sofrendo, se perguntando por que não conseguiu salvar aquela pessoa. Então, o suicídio ele não quer morrer, ele quer viver. Ele quer viver. Então, não adianta, meu amigo, que você não vai conseguir aniquilar os seus sofrimentos emocionais tirando a sua própria vida. Não adianta. Não adianta, eu sempre falo aqui no meu canal. Então, viver é a melhor opção. Viver com tranquilidade, responsabilidade. Tá? Então, o meu canal ele tem como base isso, trazer isso para você. Então, entenda tudo isso que eu falei, para que você viva melhor e vive mais com mais sinceridade para você mesmo, com mais verdade para você mesmo e para que você entenda. Para que você entenda. Vai lá no meu canal, tem muita coisa boa que você pode aprender, tá? E se estiver gostando desse vídeo, se você estiver gostando desse vídeo, gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal, comente também da melhor maneira como você quer, deseja, mas já inicia o vídeo, já se inscreve. Se você não gostar do vídeo, você tira lá a opção de não se inscrever mais, tá? Se colocou um ok lá, não gostou até o final do vídeo, não gostou daquilo que eu falei para você, aperte lá novamente lá e vai desaparecer o joinha, o ok, mas se inscreva para você não se perder, tá? Porque Estênio Costa tem muito. Estênio Costa tem muito no nosso Brasil, no nosso país. Então, para você não perder um conteúdo que pode estar ajudando você emocionalmente, se inscreva, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.